Vamos iniciar o nosso estudo. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2. Acompanhe a leitura. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aí já é suficiente para nós fazermos aqui algumas considerações. O apóstolo João, de uma maneira muito feliz, ele faz a introdução a esse capítulo 2, dizendo que Jesus Cristo é um advogado que está pronto a atuar ao nosso favor. Nós já afirmamos aqui, nas pregações, que somos semelhantes a alguém que transgrediu a lei e que recebeu uma intimação lá da polícia, do delegado, para nós prestarmos depoimento em face da nossa transgressão, seja ela consciente ou não. Antes de nós irmos até o delegado, nós vamos até um advogado para que que entende da lei, para que ele possa nos acompanhar e nos ajudar a não sermos penalizados pela lei. O advogado vai interceder junto da justiça, que é um patrimônio de leis, e tendo conhecimento de todas as coisas relacionadas com a justiça, ele vai nos ajudar naquilo que for possível. Quando João, ele põe aqui Jesus como advogado dos pecadores, isso significa que nós podemos contar com ele para interceder por nós. Ele vai junto de Deus tomar as medidas necessárias para que a nossa pena não seja plena, ou para que ela seja a menor possível. Em alguns casos, pode ser até que os argumentos do nosso advogado perante o nosso Pai venha mesmo cancelar as penalidades a que nós seríamos sujeitos. Por isso, esta imagem que ele usa aqui é bastante feliz. Alguém que pode nos ajudar. Em que circunstância intercederia o Senhor junto de Deus por causa dos bens dessa terra, desse mundo? Algumas pessoas pensam que Deus, ele está nas igrejas, que Jesus foi dado a nós para que eles pudessem nos ajudar a sermos vitoriosos nas coisas dessa vida. É muito comum procurarem o Senhor para que ele possa resolver questões relacionadas com a vida material. Mas as Escrituras não falam nada disso. Ainda aqui, tem algumas pessoas que são enganadas e enganam porque elas não conhecem com clareza os fundamentos dos escritos sagrados. A Escritura deixa claro aqui em que circunstância Jesus advoga ao nosso favor. Ele fala assim: se alguém pecar, nós temos um advogado perante o Pai. Jesus é nosso advogado no caso da transgressão das leis de Deus.
Ele não vai advogar ao nosso favor em causas materiais, como algumas pessoas imaginam. Isso precisa ficar claro ao povo de Deus, porque o povo de Deus precisa deixar de ser enganado por pastores que pretendem promover o seu bem-estar material. O povo de Deus não precisa de bem-estar material. O povo de Deus precisa de bem-estar espiritual. Ainda que nós não tenhamos coisa alguma relacionada com esse mundo, o que importa é que a gente tenha no nosso coração as riquezas celestiais, porque essas são as verdadeiras riquezas. E se nós examinarmos os escritos sagrados, nós vamos ver que a Escritura só trata dessas maravilhas celestiais, ela não trata dos bens terrenos. Embora o povo de Deus viva no mundo, ele não está preocupado com as riquezas ou poderes do mundo, mas sim com as riquezas celestiais e com o poder de Deus, que um dia vai ser estabelecido sobre toda a terra. Muito carinhosamente aqui, João nos chama de filhinhos. Era assim que ele tratava, de uma maneira geral, os crentes ligados à sua escola. Ele disse: eu estou instruindo para que vocês não cometam pecado. Nós vamos ver mais adiante ele dizer: olha, não é que vocês não têm conhecimento do que eu estou escrevendo, mas é importante que a gente fale muitas vezes daquilo que nós sabemos, para convencer a nossa própria alma que ela precisa ter cuidado, um cuidado especial com as coisas do nosso Deus. Escrevo, pois, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, que é Jesus Cristo o justo. Então, por que justo? O que isso significa na linguagem bíblica? Significa aquele que tem uma pureza de coração. Na linguagem dos homens, poderíamos dizer até uma certa inocência em relação ao pecado, aquele que observa a lei de Deus e a vontade do Criador em todas as coisas, e aquele que tem comunhão plena com Deus. Por isso, Jesus é a imagem do justo, ele que tinha em si mesmo todas as virtudes que lhe foram conferidas pelo Criador. Então, Jesus é chamado o justo, e é esse justo que intercede por nós nas nossas fraquezas. O verso de número 2 nos fala que também ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados. É como se alguém tivesse sido escolhido para ser favorável a nós nas nossas transgressões. Ainda aqui complementa aquela ideia do advogado que intercede a favor de nós, dos nossos pecados, e ele diz não só dos nossos pecados, mas também ele é um intercessor pelos pecados de todo o mundo. Jesus é aquele cordeiro que veio ao mundo para tirar o pecado do mundo e não para julgar o mundo. Isso é importante, viu, irmãos? Porque se Jesus fosse estabelecer um juízo, começa que eu penso que nenhum de nós teríamos como entrar no reino. Os irmãos concordam? Como é que nós poderíamos entrar no reino se fomos transgressores de muitas regras do Senhor, não só nesse tempo, mas em outros tempos em que vivemos ao lado dessa palavra? Se Jesus fosse julgar os nossos atos, com toda certeza nós não teríamos como entrar no reino de Deus. Então Jesus não veio fazer juízo. Isso deve ficar claro para nós, porque ainda muitos são guiados por esse espírito de justiça,
e acusam uns aos outros de estar transgredindo essa ou aquela regra. Para nós que somos do Senhor, nós precisamos entender que nós temos um Salvador. E que se o apóstolo disse aqui, que se alguém pecar, nós temos um advogado, isso significa que nós que somos o povo de Deus, alguns de nós pode ainda incorrer em pecado. Se não houvesse essa possibilidade, João não teria colocado aqui esse se alguém pecar. Mesmo sendo o povo de Deus, a gente está correndo este risco. Temos que vigiar e orar sempre para evitar da gente cair em tentação. Jesus é, pois, aquele que veio ao mundo para salvar o mundo e não para julgar. Nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Então, nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e fazer com frequência uma avaliação da nossa própria vida, da nossa vida diária, da nossa vida espiritual. Se nós estamos andando nesses caminhos que o Senhor prescreve nas regras fundamentais, que são os 10 mandamentos, na verdade, todos os demais mandamentos e regras dependem desses principais. Estamos andando nesses caminhos? Como é que está a nossa vida? Se nós estamos vivendo em paz com o próximo e colocando a Deus em primeiro lugar, nós conhecemos a Deus. Nós sabemos que Ele está andando do nosso lado. Se estamos vivendo em pecado, se estamos ainda vivendo em pecado, é porque a gente não tem o amor de Deus em nós. A partir do verso 4, ele vai desenvolvendo aqui esse pensamento. Aquele que diz, eu conheço a Deus, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele que diz que conhece o Senhor, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está presente a verdade de Deus. A palavra é dura com a gente mesmo. O apóstolo João convida a nós na observância da nossa vida pessoal. Será que estamos mesmo observando as regras e andando nos caminhos do Senhor? Isso não depende de igreja, viu, irmãos? Denominação, pastor. O crente não se salva pela intercessão do pastor, não se salva pela intercessão da igreja, o crente se salva pela fé em Jesus. E essa fé, ela deve ser revertida numa mudança de vida. Quando eu digo que creio no Senhor, mas ando nos velhos caminhos da minha vida, isso quer dizer que eu sou mentiroso. Porque se a minha fé é verdadeira, a minha vida será transformada para sempre. Qualquer que guarda a sua palavra, versículo 5, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Se guardamos a palavra do Senhor, o amor de Deus está presente no nosso coração e de maneira aperfeiçoada. Quer dizer, se é verdade que esse amor está em nós, muitas coisas novas serão trazidas para a nossa vida moral, para a nossa vida espiritual, para os nossos costumes, para a maneira como nós vivemos, falamos, pensamos, vestimos. Todas estas coisas devem refletir este amor de Deus verdadeiro que está em nós e que nos transforma. Se isso não estiver acontecendo, a gente só está sendo levado aí pela igreja, mas
A nossa salvação ainda não é chegada. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou, no amor a Deus e no amor ao próximo. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o começo ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. De que treva que ele está falando aqui? Da ausência de luz física? Não, ele está falando da ausência de entendimento espiritual. Se nós não temos a luz de Deus em nós, a nossa vida é de escuridão, embora a gente esteja enxergando e andando aí pelas ruas como a maioria das pessoas. Irmãos, o ensinamento da Escritura Sagrada é todo espiritual. Ele não tem nada a ver com a nossa vida exterior. Ainda que eu pareça um crente justo por fora, se eu não for justo por dentro, por meio da fé no Filho de Deus, eu serei condenado. A minha vida aparente não tem importância alguma para Deus. O que importa é o que está dentro do nosso coração. Se a gente não considerar isso, estaremos andando na escuridão, perdido nas trevas da nossa ignorância. Precisamos ter esta luz, que também não é luz física, é entendimento e compreensão das coisas do Senhor. Outra vez, pois, vos escrevo um novo mandamento, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Tá bem? Então, observar a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas que vivem ao nosso lado, na igreja, com aqueles que nós vivemos em casa. É muito comum a gente encontrar crentes que estão aí ainda vivendo de inimizade com seus próprios amados, com a família, com irmãos, com pais. Crentes que, por razões justas, dizem eles, se afastaram uns dos outros. Isso não pode existir dentro de nós. Nós temos que ter uma vida reta. Nós temos que ter uma vida de amor para com as pessoas com quem a gente convive. Não há justificativa para que a inimizade ela venha morar dentro da nossa casa. Não há justificativa. Por isso o apóstolo diz que nós que estamos na luz não podemos odiar o nosso irmão. Não podemos ter por ele nenhum sentimento ruim. Mas aquele que odeia o seu irmão, versículo 11, está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. De que olhos que o apóstolo está falando aqui? Os olhos da carne? Não, os olhos do Espírito. Essa caminhada de que ele fala aqui, qual caminhada que é? É andar ali nas ruas, no nosso carro, no ônibus e tudo mais? Não, ele está falando aqui da caminhada espiritual. Por quê? Porque nós estamos na vida terrena para credenciamento. A nossa alma, ela está sendo trabalhada por Deus. Ela está sendo preparada por Deus para a vivência no reino, para a vivência na Nova Jerusalém, nos novos céus, na nova terra. Estamos sendo preparados para isso, irmãos.
E se nós, nessa caminhada espiritual, andarmos na escuridão, nós seremos condenados. Observem que isso não tem nada a ver com a vida física, com a vida de relação que temos aqui no mundo. Toda a instrução dada pela Escritura é no sentido espiritual. E aqueles que buscarem um sentido material na Escritura Sagrada, eles encontrarão o diabo por trás das coisas que podem vir daqui e que sejam ligadas a esse mundo. Lembre-se, você pode encontrar na Escritura Deus ou o próprio Satanás. Depende somente da maneira como você vê os ensinamentos que estão contidos nos livros que o Senhor nos deixou. Tá bem? Preste bem atenção nisso, para você não procurar na Escritura ou na igreja aquilo que não é de Deus. Se você pedir em nome de Deus uma coisa que é do mundo, quem vai te dar essa coisa é o diabo, e depois você vai se entender com ele. Por quê? Porque o Senhor, Ele não vai nos dar riquezas, prosperidade. Isso não é de Deus. Deus deseja que a gente tenha uma vida modesta e que a gente aprenda a viver com o menor consumo possível das coisas terrenas, de maneira simples e humilde. É isso que Deus deseja de nós. Os olhos da nossa alma não podem estar fechados. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pelo nome de quem? Pelo nome de Jesus. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Ele se dirige aqui particularmente aos jovens, aos mais velhos e depois, de uma forma geral, à igreja, dizendo que só quer o nosso bem quando nos escreve aconselhando. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Espero que os nossos jovens estejam nesse caminho, né? Que eles possam estar fortalecidos e tenham um claro entendimento da palavra, como nós afirmamos. É muito agradável a nós, pastores, saber que os nossos jovens, eles não se deixam influenciar pelo mundo. Apesar de estar fazendo universidade, a gente vê que a escola não exerce influência sobre a vida deles e também sobre as questões que eles trazem para a igreja, sobre o pensamento, as respostas que eles dão a respeito da vida. E isso é um bom sinal, é sinal que eles já venceram o maligno. Significa não se deixa envolver pelo mundo. Amém? Isso é fundamental. Falando do mundo, o apóstolo, aí nos versículos 15, 16 e 17, ele passa-nos um ensinamento muito grave. Ele diz assim: não ameis o mundo, nem aquilo que há nele. Isso é muito grave. Irmãos, eu não sei bem quanto de nós não está comprometido com esse mundo. Refletindo sobre a nossa vida, sobre as nossas necessidades, trabalho, envolvimento com todo esse sistema de vida, não sei até que ponto nós não estamos comprometidos com o mundo. E ele diz que nós não podemos amar as coisas desse mundo. Não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Isso é sério, hein? É grave. Precisamos combater os costumes. Eu acredito, irmãos, que o espírito do mundo se comunica através da televisão, que é uma verdadeira doença em alguns lares.
A TV fica ligada 24 horas. As pessoas ficam vendo direta e indiretamente as mensagens que são publicadas pelos donos do mundo. E nós somos influenciados na nossa maneira de pensar, de viver, de ser. Somos influenciados por causa dessas mensagens que são passadas a nós pelos meios de comunicação. Não há como viver sem isso, mas nós não podemos deixar que isso domine a nossa mente, o nosso coração, nosso pensamento e a vida dos nossos filhos. Há situações bem complicadas na igreja em que os pais são indiferentes e se deixam envolver por este espírito. O Senhor precisa apartar a nós desse mundo de uma vez por todas, mesmo que Ele tenha que tirar todas as coisas que nós temos. É sério, é grave e corremos riscos, né? Se é um tempo de definição, nós corremos riscos de ser dominados por este espírito. Não ameis o mundo nem aquilo que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, os arrastamentos da carne, as nossas fraquezas, a concupiscência dos olhos, das coisas que vemos, dos nossos sonhos e a soberba da vida, que é esse orgulho, essa vaidade que está impressa na vida das pessoas do mundo, nos ídolos do mundo, jogadores de futebol, artistas, jornalistas, expressões que no mundo aí são adoradas como verdadeiros senhores do mundo, né? Temos na área religiosa, temos na área política, na área artística, na área científica, enfim, é uma tristeza o que nós vemos aí diante de nós. Estas coisas não passam de soberba, de vaidade da vida, pessoas, homens sábios, cientistas, doutores, que não citam sequer o nome de Deus. Essas pessoas, com certeza, serão responsabilizadas por guiar essa multidão de cegos que estão sendo influenciados por aquilo que eles falam. Os donos dos meios de comunicação, as pessoas que se prestam a esse papel, todos serão responsabilizados pelo Senhor quando a justiça chegar. Tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e passa também a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Por que permanece para sempre? Uma vez que nós recebemos a vida eterna, nós permaneceremos para sempre na casa do Pai. Não significa que vamos ficar eternamente morando lá com o Senhor, porque os filhos de Deus, eles desempenham as tarefas em todo o universo do Senhor, conforme os anjos. Somos transformados e vivemos e temos existência na vida eterna como tem os anjos do Senhor. Amém? O mundo passa e também passa as suas concupiscências, os seus arrastamentos, ilusões e soberba, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já está chegando o tempo. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então não devemos lamentar. Às vezes um irmão deixa a igreja, acha que o caminho é outro, deixe que ele siga o caminho dele. Nesse tempo aqui, alguns irmãos deixaram a comunidade e começaram a ensinar doutrinas
de mentira, doutrinas falsas para o povo. Por isso o apóstolo João está falando aqui que eles se fizeram anticristos. O que é anticristos? Que pregam ensinamento contrário ao Senhor. E nós temos muitos anticristos aí, inclusive na televisão, né? Manipulando a ignorância do nosso povo, a simplicidade da nossa gente para atender interesses do próprio coração. São anticristos, não são de Deus, mas usam o nome do Senhor, fazem do amor e da piedade objeto dos seus negócios. É claro que terão que prestar maior conta ao Senhor, porque fizeram mau uso da palavra. O mundo, pois, passa. Os anticristos, eles estão em qualquer tempo presente até que o diabo seja tirado desta vida. Já é, pois, a última hora. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. O que nós podemos entender aqui como unção do Santo? Será que é um óleo derramado sobre a nossa cabeça, como era feita a unção no tempo de Davi, dos profetas? O que é a unção? Como é que é feita a unção? Pela palavra? Não. A unção não é feita pela palavra. Como? Pelo Espírito Santo. A unção, depois que Jesus Cristo subiu aos céus e nos concedeu o Espírito Santo, é feita por Ele. É o Espírito Santo que opera em nós para que a gente possa entender com clareza todas as coisas. Vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Quem que nos deu essa unção? Jesus Cristo, claro. O Espírito Santo é dado por Jesus. A situação é tão grave que se Ele não nos concedeu o Espírito, nós não conseguimos entender com clareza. Nós precisamos que o Espírito Santo nos ajude a compreender as coisas de maneira clara, para que a gente não seja enganado pelo Espírito que está presente no mundo. Se Ele não nos der essa unção, nós podemos interpretar a Escritura de uma forma distorcida, como acontece com algumas instituições que se denominam igreja, mas que ensinam ali aquilo que não tem muito a ver com a doutrina do Senhor. Vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Resumo, se nós guardarmos os mandamentos e andarmos no amor de Deus, para com Ele, para com o próximo, o Espírito e o amor do Pai permanecerá em nós. É simples, apesar de ter aí um jogo de palavras, mas é muito simples, fácil de nós entendermos. Esta é a promessa que Jesus Cristo nos fez, de nos dar a vida eterna. Essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele, que é Jesus, fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Olha, nós temos uma dependência para nós permanecermos em Deus que vem do céu. Nós falamos aqui que é preciso andar nesse caminho, é preciso olhar para dentro de nós, mas nós precisamos pedir a Deus que nos conceda o Espírito Santo, porque é Ele que faz com que a gente permaneça em Deus. É Ele que nos dá a unção. Nos períodos anteriores a Cristo, nós precisávamos de fazer muitas oblações e muitos sacrifícios e tudo aquilo que prescrevia a lei de Moisés.
Mas depois de Cristo, nós não temos mais essa necessidade, porque Ele nos deu o Espírito Santo. Ele concedeu ao povo dele que o Espírito Santo cuidasse dele, agora para a salvação definitiva. Então nós não precisamos mais de fazer oblações, de fazermos sacrifícios, nenhuma obra que possa nos fazer justos. Mas é o Espírito Santo que faz essa obra em nós, que nos justifica e que promove esse processo de renovação e regeneração das nossas almas pecadoras. A unção que vós recebestes, vamos repetir aqui a leitura para ficar bem gravada em nós. Versículo 27. A unção que vós recebestes dele, de Jesus, fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda gloriosa. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém? Nascemos do Senhor. Nascemos em que sentido? Se foi Deus que nos criou há muito tempo atrás, nascemos em justiça. Já éramos vivos, já existíamos, mas por meio de Jesus, nós nascemos de novo. Esse é o nascimento que Jesus conversou lá com Nicodemos, né? E o Nicodemos pensou que Jesus se referia ao nascimento físico. Jesus não tratava desse tema. Embora ele não tivesse dito que era impossível o homem voltar a entrar no ventre da mãe e nascer de novo, ele não estava tratando do nascimento físico, mas sim do nascimento espiritual. Por isso ele responde ao Nicodemos: o que é carne, é carne. O nascimento físico é uma coisa, o que é espírito, é espírito. Ele falava do nascimento espiritual. Nós precisamos nascer de novo com Jesus e permanecermos nele para sempre. Que ele nos abençoe, abençoe a igreja e aos irmãos que recebem a palavra nas outras cidades e lugares. Amém.